Boa tarde a todos. Eu sou a Giovana, sou do município de Itaquaquecetuba, estou no Conselho Fiscal da FEPREM. E hoje é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês e poder falar, e poder fazer essa troca de informação, de conhecimento, em um assunto que tem feito muita diferença na gestão. O poder da governança de dados e da inteligência artificial. Enquanto a IA atua como o motor de inovação e automação, a governança de dados funciona como o trilho que garante que esse motor funcione de forma segura, ética e eficiente. E para conduzir e nos ajudar a entender esse movimento, tudo isso que anda acontecendo, o IA, nós contamos com a presença aqui do Tiago Fonseca, que é chefe de gabinete no Instituto de Indaiatuba, onde atua há 26 anos, é pós-graduado em Finanças com ênfase em Mercado de Capitais e Gestão Pública, em Gestão e Governança de Tecnologia da Informação, é profissional certificado em nível avançado no Comitê de Investimento e dirigente, consultor pela BCPrev, especializado nas áreas de governança e na certificação do Progestão do RPPS, é professor em cursos preparatórios para certificação profissional e de dirigentes, comitê de investimentos e membro do comitê dos conselhos fiscal e administrativo. E ele possui ampla experiência em planejamento estratégico, gestão pública, tecnologia da informação, LGPD e gestão do plano de assistência à saúde. Contamos também com o Adriano Postal, que é diretor de Relações Institucionais da BCPrev, professor universitário, 15 anos de experiência em RPPS, mestre em Gestão Pública pela IDP de Brasília, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, Metodologia do Ensino Superior e Gestão de Projetos pela Anhanguera Educacional. E nós temos o prazer de contar com esses dois profissionais hoje. Sejam bem-vindos. Olá, boa tarde a todos. Vamos bater um papo sobre governança e inteligência artificial, né, Tiago? E acho que a gente não traz nenhuma solução, né? A gente vai criar mais dúvidas, né? Mais dúvidas. Mais dúvidas, né? Essa mais dúvidas. Nossa intenção despertar de hoje. Curiosidade. Bom, meu nome é Adriano Postal. A gente vai passar uma tarde não, né? Uma hora e pouquinho aí, batendo um papo com vocês sobre governança, dados, inteligência artificial. E aqui está a agenda, né? Então, o que a gente vai percorrer nessa uma hora e 20. Então, a gente vai falar de fundamentos. Então, a ideia aqui é nivelar todo mundo em dados, em sistema. Então, talvez possa ter alguns conceitos repetitivos aí, repetidos ao longo da nossa apresentação, mas é importante para ter o conhecimento do que a gente vai apresentar mais para o final. Depois a gente vai falar um pouquinho de RPPS na prática, governança de dados, IA e ferramentas no dia a dia. Então é o que a gente vai percorrer ao longo aí da nossa palestra. Bom, o que eu estava comentando com o Tiago, vou entregar a minha idade aqui agora, né? Quando eu tinha 25 anos, eu comecei a dar aula na FMU, na Embi Morumbi, em Anhanguera,
E o engraçado é que a gente estava montando a palestra e a mesma aula ou a mesma palestra que eu vou dar aqui para vocês, que o Thiago também vai dar, é 90% o mesmo conteúdo de 25 anos atrás. Então, vocês podem falar, pô, você vai falar de IA e é o mesmo conteúdo de 25 anos atrás? Sim, é quando eu falava de tecnologia da informação, ERP e dados, governança de dados. Então, não mudou. O que muda são as ferramentas. Então, um primeiro conceito que a gente vai tentar passar aqui para vocês, que tudo que foge da inteligência humana é inteligência artificial. Claro, a gente vem crescendo, né? O mundo vem se modernizando com ferramentas aí cada vez mais práticas que otimizam o nosso dia a dia na vida pessoal e também na corporativa dentro dos regimes próprios. Mas antes da decisão de chegar até tecnologias de ponta como existem hoje, tecnologias que tragam um aperfeiçoamento, uma modernização dos regimes próprios de previdência social, a gente precisa equalizar alguns conceitos, né? Então, o primeiro conceito básico, né, que eu falei lá em Anguera, 25 anos atrás, a gente falava, o que são dados, né? Então, se a gente não conseguir ter a gestão de dados do nosso regime próprio de previdência social, se a gente não conseguir ter a governança da informação dos dados, a gente não consegue chegar até uma tecnologia avançada como a inteligência artificial, que aí o Thiago vai mostrar para vocês um pouquinho mais na prática à frente. Aqui eu tentei construir uma pirâmide para ficar mais fácil, e aí, Thiago, só já antecipando, a nossa apresentação está dividida em duas partes, em termos de layout. Sim. Toda essa parte que eu venho trazendo de conceito foi feito com IA. Então, Cloud, para quem não conhece, é uma ferramenta nova, tecnologicamente nova, aí que está no mercado, compete com o ChatGPT, com o Gemini, mas o Cloud hoje é uma ferramenta para desenvolver apresentações, para consolidar documentos, muito boa. Então já fica uma dica aí. Então essa minha parte, que tem mais gráficos, né, eu fiz dentro do Cloud, e aí depois eu vou falar para vocês, talvez eu vou abrir um pouquinho ali, para falar um pouquinho para vocês sobre prompt, como que eu cheguei aqui, em 20 minutos ele desenvolve. Mas o que são esses 20 minutos? Vamos deixar um pouquinho mais para frente quando a gente falar de prompt. Então, só para dar essa diferença entre layouts que vocês vão ver agora. Então, são 3 tipos, né, que a gente tem aqui. Então, vamos começar lá. Dado, né? Se a gente tem dados isolados dentro de qualquer atividade, seja no RPPS, prefeitura, na indústria, onde for, não serve para nada. Então, o CPF é um dado, o nome é um dado, tempo anterior de serviço é um dado, tempo no cargo é outro dado, o valor a receber de um Comprev é um dado, o valor a ser compensado, o valor a ser que você tem aí para a área de investimentos são dados. Se você não tem esses dados consolidados e esses dados muito bem geridos, não adianta pensar em tecnologia da informação avançada. Você não tem como entregar nenhum tipo de tecnologia. Então, pela nossa caminhada aí pelos regimes próprios, a gente vê muito problema em gestão de dados. Então, a primeira reflexão que a gente traz aqui para vocês é justamente isso. Como está sendo tratado os dados dos regimes próprios de previdência social de vocês. O conjunto de dados, ele traz a informação. Então, se a gente tem o conjunto de dados processados por um ERP, então aqui a grande maioria deve ter um sistema de informação que parte de um protocolo, faz o cálculo de um benefício, gera a concessão de um benefício, cai numa folha de pagamento. Isso tem um sistema ali integrado para processar uma concessão de benefícios para entregar uma folha de pagamento. Se eu não tenho esse dado aqui consolidado, se eu não tenho esse dado fidedigno, concessão sai errado, cálculo atuarial sai errado, compensação previdenciária sai errada. Então, se vocês já identificam esses gargalos de problemas de gestão de dados que geram informação, que geram conhecimento do dia a dia para a tomada de decisão, que é a sabedoria, não é o momento de pensar em IA. Então, a gente já começa, qual que é o nosso principal objetivo aqui, é instigar vocês. É 1 hora de bate-papo,
é trazer aqui provocações para vocês. Então, a primeira provocação, como que está a base de dados de cada RPPS? Se você não confia hoje, se o Tribunal de Contas dos estados de vocês chegarem lá, eu quero a base de dados de vocês que eu vou fazer uma auditoria. Vocês confiariam em falar para o auditor? Eu confio 100% na minha base de dados. Então essa é a primeira pergunta que vocês têm que fazer para caminhar para qualquer tipo de tecnologia mais avançada. Então, tudo que foge da inteligência humana é inteligência artificial. Tá? Então, primeira coisa que a gente precisa tirar, a inteligência artificial vai resolver os problemas. Não, ela pode trazer mais problemas ainda. Né? Então a gente vai falar um pouquinho depois de atendimento com IA. Então, 6 qualidades do dado, 6 princípios que a gente começa a caminhar para falar de governança. Governança da informação, governança dos dados. Precisão. Quanto você tem certeza da precisão dos dados do seu RPPS? De 0 a 10, dá uma nota. Quanto eu tenho de precisão da informação que eu tenho para conceder um benefício? Quantas vezes eu preciso rever esse benefício? Quantas vezes eu preciso checar se o meu cálculo atuarial está correto ou não? Então, você começa a olhar onde tem um aglutinado de dados que gera informação para tomada de decisão e fazer essa pergunta. Qual que é a precisão deste dado, desta informação? Completude. Todos os campos necessários estão preenchidos? Dados incompletos geram análises parciais. Então a gente vê muito, principalmente naquelas iniciativas de recadastramento, por exemplo, dos censos previdenciários, onde já é determinado ali um checklist, já é uma quantidade de dados que vai ser buscado para completar uma base de dados, e muitos desses dados não são levados em consideração o impacto que ele tem em cada área de RPPS. De novo, estamos falando em governança de dados e informação. Qual a consistência? Quais as consistências dos dados do meu sistema? Quais as consistências dos dados dos meus relatórios? Quais as consistências das informações que estão na minha mão para eu tomar a decisão frente à área que eu atuo? Atualidade. O dado está vigente? Então, vamos pegar aí de novo, né? Vou fazendo alguns links com o dia a dia, e Thiago já vai me ajudando aí para a gente ir construindo. Vou fazer alguns links com o dia a dia, né? De novo, o recadastramento, que eu acho que fica claro aí, né? Vou pegando alguns exemplos, fica claro para vocês. Tem muitos institutos que falam, não, eu vou fazer o recadastramento conforme lei dos ativos, a cada 5 anos para cumprir progestão. Pô, eu acho que a sua governança está um pouquinho errada. Vou fazer atualização dos meus dados para cumprir o progestão. Eu não vou fazer a atualização dos meus dados porque eu quero fazer uma gestão melhor, uma gestão mais eficaz, uma gestão mais assertiva. Então, a cada 5 anos, eu preciso fazer dos ativos, então isso é um projeto muito caro. Então, a sua preocupação não está no dado, não está na governança da informação. Tá? Unicidade, né? Se existe dados duplicados, registros duplicados impactam nas métricas e distorcem análises. Então, como que está a unicidade dos dados dentro do seu banco de dados, enfim, e a validade dessas informações. Tá? Aqui eu vou trazer para vocês um resumo. Então, todo dado que chega para o RPPS, seja por meio do ente, seja por meio do segurado, seja por meio do Ministério, de qualquer forma, geralmente ele chega bruto. É um dado ali que você precisa trabalhar ele, né, de diversas formas. Uma coleta, um processamento, uma informação e uma decisão. Antes de a gente pensar em tecnologia da informação e trazer inteligência artificial, esse slide aqui, você precisa saber onde que eu falho. Eu não tenho falha. Eu coleto muito bem todas as minhas informações, eu tenho uma capacidade de processamento correta, uma capacidade de processamento que realmente eu confio. Essa informação chega até mim para uma tomada de decisão precisa e eu tomo essa decisão de forma assertiva. Ok, parta para verificar uma inteligência artificial.
Vou pegar um exemplo aqui de novo, que o Thiago vai falar mais na prática, mas vou pegar um exemplo aqui. O que a gente mais escuta, eu quero um chatbot para atender o meu segurado, onde ele vai falar com o WhatsApp e vai falar se ele pode se aposentar ou não. Quem nunca pensou aqui em ter algo assim? Levanta a mão, quem já pensou, se eu tivesse um chatbot aqui que ele vai jogar o nome dele, o CPF, e aí ele vai falar mais ou menos algumas regrinhas e vai falar, você está aposentado, né? Ou procure para se aposentar. Estou sendo bem lúdico aqui, né? Mas garanto que já passaram pela cabeça de vocês ali. Funciona, funciona. Eu tenho o meu dado certo para chegar até esse WhatsApp, esse bot, esse app que foi baixado aí por algum fornecedor de ERP, né? Então, só aqui no Congresso, né, já fazendo propaganda dos patrocinadores, nós temos 4 fornecedores de ERP aqui, né? Nós temos a Agenda Assessoria, nós temos a Atlantic, nós temos a ASP Previverse, nós temos a BRA, só que nós temos 4 fornecedores de tecnologia. Eles são fornecedores, são ferramentas. Mas, para eu entregar para o meu segurado que vocês estão imaginando de automação, essa é a primeira pergunta. Essa jornada está bem feita? Porque senão você vai causar mais problemas. O seu app aqui, o seu chatbot falou que eu posso me aposentar amanhã. Né? As informações estão corretas para serem transmitidas por qualquer tipo de tecnologia? Então, de novo, minha aula lá de 25 anos atrás, eu falava justamente isso, input, output. Tecnologia pode chegar aqui evoluindo cada vez mais, mas entra dado, sai informação. Entrou dado errado, sai informação errada. Então, começaram alguns checklists, algumas movimentações que vocês precisam olhar no dia a dia para pensar em tecnologia mais avançada. Ainda hoje, né, Douglas, Thiago, a gente ainda vê municípios fazendo cálculo da concessão. Magadar, então, ligava para mim, eu não acredito, ainda fazem na planilha aqui o cálculo, né, e está tudo errado, né? Douglas também, enfim. A gente ainda vê no mercado pessoas na planilha do Excel, mas falando, eu quero IA. Né? Então, fica a reflexão. Viu? Permita um comentário? Vamos lá. Nessa planilha que você comentou, muitos anos atrás, a gente tinha uma planilha de atualização da média salarial. E de um tempo para cá descobriram que tinha um erro naquela planilha, né? Imagina quantas médias foram calculadas para mais ou para menos por falta da qualidade dos dados ou dessa jornada toda que você descreveu aqui. E aí, pegando esse gancho, a gente traz mais fragilidades, né? Você tem uma planilha de Excel que faz o cálculo que vai impactar no salário e na vida de uma pessoa, para mais ou para menos, sendo feito diretamente por um humano. O fator de erro aumentou mais ainda. Então, se você tem Excel no seu RPPS e ainda para calcular algo importante, né, saia daqui falando assim, não estou no momento de IA. Você está aqui, ó. Você está lá em 1990. 1990. O que a gente tem aqui? Eu trouxe uma linha do tempo aqui para vocês, né? Aqui eu não falo muito de IA, tem uma outra linha do tempo que eu falo da evolução da IA. 60, a gente tem lá processamento em lote. Então, rapidamente, mais curiosidade, né? Quem olhar aqui e falar assim, caramba, eu lembro disso, vai entregar a idade fácil, tá? Então, oi, Alê? Não. Já começa, né? 90 RP. Então, aqui nós temos, na década de 70, processamento em lote. Então, não existia integração sistêmica. Tudo era processado em lote. Tá? Então, principalmente para quem foi da área privada, trabalhou em indústria, né? Quem vai saber o termo Kanban aí, né? Eram as fichinhas, né? Para eu produzir isso, mandar para cá, né? O pessoal nasceu de 2000 para cá, está fazendo umas caras, nossa, o que ele está falando, né? Mas tudo bem. 1990, ERP, né? Já começa a integração. Começa a integração de tabelas do Excel, né? O famoso Access,
né? Relembrando lá, né? Escutei uns nossas aqui, né? Então, os axes já começam a se conversar, as tabelas já começam a se conversar, eu já começo a ter integração sistêmica. Aqui começa já a se falar em governança de dados. Então, já estou fazendo o link do que eu vou falar daqui a pouco. Governança de dados. Input e output começa muito forte aqui, na época de ERP. Eu lembro que nessa época aqui eu trabalhava na Mercedes-Benz e a gente implantava as concessionárias, os sistemas integrados, ERPs de concessionárias do Classe A. Quem lembra do Classe A aqui da Mercedes-Benz? O popular da Mercedes-Benz, que não deu muito certo. Era o hatch. E aí o que mais a gente escutava entre fazer o razão do estoque, o razão contábil, né, que a maioria conhece, com o razão do estoque, com o que estava entrando e saindo de mercadoria, a gente falava assim, dá uma marretada aí, né, Márcio, na contabilidade ali, que a gente estudou juntos lá, dá uma marretada aí, então acerta o razão do estoque para dar certo com não sei o quê. Então aqui, né, já se começa esses jeitinhos, né? Então aí a gente, pulei 80 aqui, desculpa pessoal, 70, 80 o banco de dados, começa esse banco de dados relacional que eu falei da integração de planilhas, né? SQL, Oracle, IBM, dados, vai para 1990, 2000, começa os big dates, né? Data warehouse, começa a se falar em nuvem. Quem aqui ainda tem servidor do sistema de folha de pagamento, de concessão de benefícios no instituto? Não está nas nuvens, não está. Todos aqui, o que tem de sistema está lá nas nuvens, está numa Amazon da vida, está numa local web da vida. Então, começou nessa época aqui. Então, a gente já começa a ter as aplicações rodadas em nuvens. 2010 começa cloud, IA, né? Então, a gente começa os robozinhos, né? Começa ali os robozinhos brincar. Então, começa a se falar muito em tecnologia do nosso dia a dia já. E aí, pessoal, como eu estou trazendo uma base, eu estou trazendo exemplos fora do RPPS, vocês já vão processando aí a sua inteligência artificial, casando com o dia a dia, inteligência humana, humana, com o seu dia a dia. Então, a gente já tem lá, né, Waze, curiosidade, o Waze foi feito para resolver o trânsito da Índia, né? Aquele caos lá, engenheiros matemáticos aí viram que o negócio por logaritmo, tal, o Waze, iFood, Uber, tudo isso tem uma tecnologia por trás que é uma inteligência artificial não preditiva, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o que vocês precisam buscar caso queiram uma inteligência artificial mais de automação. Então aqui só foi uma geral por décadas aí, então desde 1970 já se fala de inteligência artificial, já se fala de máquina, né? Então nós temos aqui o RP. Qual que é o RP de vocês? Então, o que é um sistema de informação completo para um RPPS? Protocolo. Lembra-se que a base aqui é o cadastro. Então o cadastro não é módulo. Cadastro é a base, é o alicerce, é onde tudo será processado para jogar informações para o ERP. Se esse seu alicerce não está estruturado, esquece de buscar daqui para cima. Qualquer fornecedor que vocês contratarem aqui, vão falar isso, eu preciso de uma base de dados, vou implantar. Depois vocês vão falar assim, o sistema não, o sistema, por quê? A base de dados de vocês. E a base de dados é de vocês, não é do fornecedor de tecnologia. Vocês que precisam governar a base de dados. Um dos principais problemas que a gente vê aqui, a arrecadação. Quem não consegue fazer o batimento de arrecadação aqui do ente do repasse para o RPPS? Muitos de vocês falam, eu não consigo, né, Selma? Tem probleminha, né, Selma? Né? Quando a gente vai buscar lá, o que vocês estão governando? O dado é a informação que vem lá do ente, de quanto ele fez o recolhimento de contribuições, que vai repassar para você, se veio, se não veio, afastado, aquele que não está mais na base, etc, etc. Isso não é do ERP. Isso é problema de governança de vocês. Tá? Então aqui, se a gente tem aqui um ERP, que a gente vai falar sobre, de ponta a ponta, cadastro, é a base. Protocolo, abriu o protocolo, concessão, estou vendo bem simplistas. Protocolo, concessão, concedeu folha de pagamento, arrecadação,
Fechou. Então você tem aqui um RP que já começa a te atender as principais áreas. Aí a gente vai ter contabilidade, aqueles que tem patrimônio e tal, mas o cerne, esse aqui, que qual que é, quem consegue me falar em uma palavra, qual que é a principal função de um RPPS, com uma palavra? Benefícios, pagamento. Uma palavra. Com uma palavra a gente define o porquê que o regime próprio de previdência existe. Conceder. Existe para isso, para conceder. Controla a Comprev, controla os investimentos, controla a arrecadação, mas por que vocês estão aqui na PEPREM? Para conceder, claro, investir para conceder melhor, conceder, mas no final das contas é conceder. Como que está o tempo de concessão de vocês? 15 dias? 30 dias? 60 dias? Tiago, conta a historinha lá. Daquele processo que nascia, né? Vamos segurar o nosso cliente lá, aquele processo que nascia. Sim, sim. A gente fez um trabalho de otimização de processo de concessão num cliente, e aí nós fomos avaliar como é que funcionavam as etapas de concessão. Até levantar, fica mais bonito, né? E aí, legal, como é que funciona? O servidor quer saber se ele pode se aposentar. Então, se ele pode, ele dava entrada no processo. Esse processo ia para uma área do instituto, que instruía esse processo. Esse processo ia para a prefeitura, juntava toda a documentação funcional, voltava para o instituto, lançava as remunerações para fazer a simulação e aí falava assim, não tem direito. E o não tem direito, qual a idade da pessoa? 35 anos, 40 de idade, 45 de idade. E mais da metade dos processos eram indeferidos por critérios que você poderia validar ali numa conversa com o servidor. Então foi um case bem interessante, né, com relação a isso daí. E aí a gente vai fazer esse link com cadeia de valor. Que aí vocês precisam sair daqui com o conceito de cadeia de valor se querem buscar tecnologia da informação. Então, passamos rapidamente. Governança corporativa. Controle, transparência... Controle, transparência, responsabilidade e criação de valor sustentável. Então, aqui é o que você precisa ter e buscar de informações, ou no ambiente externo, ou no ambiente interno. Que eu vou entrar aqui, o Thiago é expert dentro da ABC Prev, aí, né? São mais de 60 projetos que ele já tocou e ainda toca vários. A nossa governança corporativa está pautada em um manual, em um código, que é o manual 4.1, anunciado pela Márcia hoje, né? Já sai. Novidades aí vem no projeto. Tá no forno. Está no forno, 4.1, ISP relacionado, não, vamos falar que não é o tema hoje. Nós temos aí quem que é o nosso IBGC lá, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, entre aspas, é o nosso pró-gestão. Pessoal, a gente já teve diversos projetos e ainda temos diversos projetos de implantação, principalmente da 5272. Não busquem, só abrir um parênteses, não busquem pró-gestão, pró-forma para atender carteira de investimentos. Tenham em mente de vocês que vocês têm uma ferramenta muito boa na mão para fazer gestão com eficiência, com governança. E aí vai ao encontro de tudo que eu e o Thiago vamos falar no dia de hoje. Não tragam o pró-gestão pró-forma. Vocês estão perdendo uma grande oportunidade de acertar, de afinar, de azeitar ali algumas coisas no RPPS que vão te dar possibilidade por uma inteligência artificial. Então, frase do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, recomendo vocês entrarem lá no Google, joguem IBGC, é muito interessante esse instituto para conhecimento. Sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo o relacionamento entre os sócios, conselho de administração, sócios ali, pessoal, tá vendo? Aí, falei, pessoal, quem vai estar aqui é dirigentes, conselheiros, me jogou uns sócios lá, né? Nem corrigi. Então, vocês entendam lá, né, Pedro? Adriano. Que são aí dirigentes, conselho de administração. É o conceito do IBGC. É o conselho do IBGC. Porque é governança corporativa nas empresas também. Perfeito. Administração, diretoria, órgãos, fiscalização, controle e demais partes interessadas. Então, transparência. Como que está a transparência dos dados?
antes de preocupar em transparência, como eu vou transparecer esses dados? São confiáveis? De novo lá, primeiro slide. Equidade, tratamento justo a todas as partes interessadas, considerando seus direitos e expectativas legítimas. Temos aí emenda constitucional 103, temos as portarias, as resoluções, Tiago falou de pensão por morte, Douglas de descongela, todo esse parafernália de parte de direito ali, como que está essa parte de equidade, como está o tratamento justo entre as partes interessadas. Quem são as partes interessadas? Quem são os seus clientes externos? Né? O servidor ativo que quer se aposentar, né? É um cliente externo. O ente federativo é um cliente externo. Como que está a equidade da busca dessas informações com qualidade? Prestação de contas, agentes devem prestar contas da sua atuação, assumindo responsabilidade pelos atos e omissões. Isso também está lá em vários momentos aí do RPPS ligado a tribunais de contas. E responsabilidade corporativa, zelar pela sustentabilidade da organização, considerando impactos a curto, médio e longo prazo. Esse último, o Thiago vem com um ponto bastante interessante, que é o planejamento estratégico que você vai trazer aí. Sim. Para a gente fechar, então, consolidar tudo que eu falei até agora, aqui vem mais uma pirâmide. Então, eu cresci um pouquinho a nossa pirâmide aí. Dados brutos, estruturados, semi e não estruturados. Avaliem isso. Tecnologia. Qual que é a tecnologia que você precisa? O ótimo é inimigo do bom. O ótimo é inimigo do bom. Quero IA, estou preparado para IA. Eu não tenho nenhum RP estruturado, eu vou buscar IA. Gestão, processos, catalogação, qualidade, linhagem, integração, governança e estratégia. Então a gente está falando aqui na governança de dados, né? Na governança da informação. Aqui, pessoal, é muito importante. Aqui vai dar base para o Thiago dar continuidade praticamente em tudo que a gente falou e mostrar algumas coisas aí mais na prática. Cadeia de valor do RPPS. Aproveitem o mapeamento de processos que vocês precisam fazer por obrigatoriedade, lá de novo em nosso manual de governança corporativa, que é o Progestão. Aproveite o mapeamento de processos para conhecer o seu instituto. Não vão na internet buscar mapeamento de processo do vizinho, porque né, é igual e eu só quero colocar um manualzinho. Aproveitem o mapeamento de processos para otimizar processos. Né? Então, vá além do mapeamento de processos. Se você tem alguém que dentro do RPPS que tenha mais essa cabeça de processo, de integração, você consegue pegar uma cadeia de valor do seu RPPS, que eu vou explicar um pouquinho aqui, e ampliar o mapeamento de processo. Mapeie o que está hoje, identifique os gargalos, melhore o processo, volte, revise esse processo, seja de uma concessão de benefícios, seja de uma compensação previdenciária, seja de uma arrecadação, seja de um pré-aposentadoria, seja de um pós-aposentadoria, tudo isso que eu falei é a cadeia de valor do RPPS. Não se pode melhorar o que não se conhece. Isso é fato. Né? É Alice no País das Maravilhas. Né? Se eu não sei para onde vou, qualquer caminho serve. Né? Batido pra caramba essa frase, né? Mas, batida pra caramba essa frase, mas é verdade. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho me atende. Né? Oi? Mais atual do que nunca. Processo mal mapeado geram dados corrompidos. E a IA construída sobre dados ruins amplia cada falha. Então, o que vocês precisam já começar para a gente caminhar para a IA? O que vocês precisam ter em mente? Eu consigo automatizar aqui? Consigo. Eu consigo entregar informação segura? Consigo. Eu tenho tecnologia no mercado que absorva esse modelo? Tenho. Vai no mercado e vai pesquisar. Pode ser tecnologia pronta, de Google, né, de outros fornecedores, né, de cloud, etc., etc., ou pode ser dos fornecedores de mercado. Mas se você não percorrer
Aquela parte, a IA construída sobre dados ruins amplifica cada falha. E você pode ter um problema em entregar informação e dados ruins. Políticas públicas em previdência social. Normas, processos de diretrizes que regulam o RPPS exigem dados confiáveis para ser formulados, monitorados e validados com efetividade. Quando a gente vai lá fazer a implantação dos projetos de progestão, que, na verdade, o que eu brinco, o projeto, eu estou fazendo um link com progestão, porque ele é a base de tudo isso, a gente fala, o maior trabalho do progestão é do cliente, não é nosso. Nós conduzimos vocês a ter uma governança interna. Uma governança de dados, uma governança de informação. Não é trabalho da consultoria executar o progestão. Se a consultoria vai executar o progestão, entregar pronto para vocês, esquece, fica no RP, pega lá os manuaizinhos prontos, tira a certificação, atende a 5272 e sejam felizes. Mas vocês não estão pensando em governança. Então, progestão, que é a base da governança, é mais trabalho de vocês, não é de nenhuma consultoria que vocês possam contratar. Por quê? Ali você começa a cavar, conhecer e melhorar. Tá? Prato pronto fica fácil. Adriano, vai lá. Quem estava na palestra da Márcia, agora de manhã, da Secretaria de Previdência, ela falou uma frase bem interessante, né? Ela falou que com a 5272 ela começou a acompanhar muitas consultorias vendendo o progestão. Vendendo o progestão e entregando pronto. Não, eu vou lá no seu instituto, faço tudo para vocês, não precisa fazer nada. Ela falou assim, estamos de olho. Ela falou. E ela foi atrás de duas já e perguntou como é que vocês estão fazendo. E depois eu fui lá bater um papo com ela. Eu falei, a gente tem esse trabalho de consultoria e adorei sua frase, porque a gente é criticado às vezes porque nós não fazemos para o cliente. Nós orientamos o cliente como faz. E aí ela não, é essa mesma linha que a gente espera que as consultorias atendem, que é o papel essencial da consultoria, né? É você assessorar, dar a dica, a direção para o RPPS. Fazendo uma analogia, só para mudar, fazer uma analogia à área de previdência, né? A área do Dr. Douglas ali. Quando vai construir um projeto de lei, quando vai emitir uma nota técnica, ali é uma construção da equipe. Está vindo documentos, está vindo informações para a construção. Progestão é uma construção de vocês. E aí vamos entrar um pouquinho em inteligência artificial. Rapidamente, vamos lá para 2022. Vamos pegar 2012 e 2022. Então, se vocês olharem aqui, 1950 já fala de IA. 1950 já fala de IA. Tá? Então, se a gente vai lá para 2012, 2022, a gente já começa aqui em redes neurais profundas, resolução no reconhecimento. E as LLMs e o que aí vem, ChatGPT, Cloud, Gemini e a generativa. Tá? Então, o que a gente precisa saber aqui? Eu vou só me aprofundar um pouquinho em a generativa e depois o Thiago vai trazer mais exemplos aí mais práticos. Entendam uma coisa, quando você chama um Uber, ele vai lá, ele tem toda a sua tecnologia de mapeamento, de identificação de localização, um banco de dados dos motoristas credenciados, dos funcionários da Uber, verifica onde você está, pega o carro, manda para você. Você fez o percurso, deu as estrelinhas, acabou. Não é IA generativa. Ele não produziu nada de diferente para você. Ele simplesmente se conectou a um hub de tecnologia e te entregou um carro. Ok? Eu vou ser bem en passant, que a gente não tem tempo. E aí depois, quem quiser se aprofundar, pegue lá e dê uma pesquisada no que é IA generativa. O iFood, mesma coisa. Restaurante cadastrado no cardápio eletrônico, eu quero comer um X-Bacon com Coca-Cola e batata frita, seleciona o meu combo, o motoboy vai ver lá que apitou no celular dele, o lanche vai chegar para você, você deu o código, acabou. Não tenho IA generativa. Quando eu tenho IA generativa, é quando a IA constrói algo novo para você.
Então, se a gente tem a construção de informação nova sendo entregue e automatizando algo, a gente já começa a falar em IA generativa. Então, o que a gente precisa? Se vocês querem um chatbot para buscar informação e entregar se pode ou não pode aposentar, é uma IA tradicional. A gente não está processando, a gente não está criando nada de novo. Se você precisa de algo que processe, crie, a gente já está partindo para IA generativa. E aí veio algo que vocês... Meu tempo está estourando, como tu tem ali? Não, tá de acordo. Tá. Tranquilo. Então, o que nós temos agora, o que vocês já escutaram, as famosas APIs. Quem já escutou aquilo? Só levanta a mão. As famosas APIs. Circ disponibilizou a API, né? O DataPrev disponibilizou a API do Circ. Disponibilizou a API do Comprev, né? O que é isso? É uma porta de abertura que esse sistema está dando para você ir lá e consumir uma informação e trazer esta informação para dentro do seu sistema. Então, as APIs também vêm revolucionando muito. Então, uma curiosidade de mercado. Os analistas de desenvolvimento e os programadores estão perdendo muito emprego. Por quê? Hoje começa a nascer a profissão analista de prompt. O arquiteto de prompt. Então, aquele cara que desenvolvia ali no SQL, a linha, o script, esse cara já está ficando em desuso. Então, tem um case aí bastante interessante que eu conheço, que é bem próximo a mim, lá que está tocando o projeto. Tem um banco que em 5 anos vai reduzir de 700 programadores para 200 programadores. Tudo com IA. E aí, o que é a base disso? São os famosos prompts. Vamos trazer o prompt para o seu dia a dia. Quem já entrou no ChatGPT? Quem está usando o ChatGPT no lugar do Google? Grande maioria, né? Mais ou menos, né? Se você entrou no ChatGPT e colocou assim, tem uma receita de bolo que eu quero melhorar ela e trazer mais sabor de limão. Você escreveu um prompt. Ok? Escreveu um prompt. Prompt pequenininho, bobinho, ele vai te trazer receitas de um bolo com mais sabor de limão. Então você começou a desenvolver o prompt. Você fez o bolo. Pô, agora eu quero que esse limão está muito ácido, eu quero que ele diminua, e você vai melhorando esse prompt. E vai melhorando esse prompt. E vai melhorando esse prompt. E ele vai te entregando o que você quer. Então, no RPPS, você tem que ter essa mentalidade. O que eu iria pedir para a inteligência artificial via um prompt que conseguiria me entregar de forma generativa ou não. Então, vocês precisam, assim, precisa conhecer o que é prompt para sair comprando. Né? É a mesma coisa, eu quero um carro automático, mas eu nunca dirigi um carro automático. Eu vendo meu carro manual hoje, compro um carro automático amanhã. Né? Eu acho que a primeira semana vai ser um pouquinho complicado. Depois vai que vai. Mas você foi conhecendo o carro automático. Então vocês precisam conhecer prompt. Comando em linguagem corrente, normal em texto, apresentado a um modelo de linguagem de IA para gerar uma resposta ou realizar uma tarefa específica. Thiago vai navegar nos prompts da vida agora. A qualidade e precisão das respostas depende diretamente da formulação do prompt. Então, é IA, é tecnologia, você tem isso evoluindo. Mas se você não sabe pedir, então, dentro do RPPS, o que eu iria pedir para a tecnologia me entregar de forma automática? É meu ERP que tem que entregar? É os fornecedores que estão aqui na praça de patrocinadores? É a IA que vai me entregar? É um cloud que vai entregar? É o GPT que vai entregar? É o Gemini que vai me entregar? Então, o que eu faria de texto? Wordzão, abre o Word lá. O que eu pediria para automatizar dentro do meu RP, do meu RPPS, para buscar tecnologia?
Alucinação, termo usado na IA generativa para descrever respostas fictícias, confiantes e convincentes, que podem ser erroneamente aceitas devido a algum viés, escapar ou não da revisão superficial. Então aqui a gente tem uma fonte, e aí eu indico, né? Eu e o Vander e o Thiago, a gente foi tomar um vinhozinho ali, a gente estava falando das IAs, né? Que aí eu já passo aqui pro último slide, a gente estava falando das IAs. A gente colocou o último slide das IAs do Ceará, não, né? Tá no final. Tá no final? Então não vou trazer. Pô, Vander, você não estuda a apresentação, já ia trazer o último slide para cá, pô. É muito spoiler. Mas a gente tava tomando um vinhozinho aqui, então, pô, Vander, o que você tá vendo aí de tecnologia em IA para compras e tal, então vai ter uns legais para vocês estudarem. Então, o que a gente tem aqui, Deep Learning, né, que a gente tem são redes neurais com múltiplas camadas, LLMS, o que eu já falei, modelos treinados em enorme volume de texto. Então você começa a treinar, que é o Machine Learning. Não dá para a gente aprofundar nesse. Então o Machine Learning é o treinamento de máquina. Eu preciso ficar treinando ela. Treino para ela me entregar o que eu quero. Treino para me entregar o que eu quero. Tá? Então, um exemplo do nosso dia a dia vamos lá fazer a consulta médica, chega um WhatsApp para você, o horário que você quer, o médico que você quer. Então, essa máquina foi treinada para te entregar aquelas informações. Ok? E como a IA aprende? Então, ela aprende por erro e acerto de prompt, por testes. Você vai estressando o seu texto, vai estressando o seu prompt e ele vai evoluindo. Aqui é um resuminho para passar a fala para o Thiago. Então a gente vem de dado até IA. E aí eu brinquei com um município aí que a gente estava conversando, né? Salva o nome aí para não... Tá aqui. Eu quero IA, mas eu não conseguiu nem plantar IRP. Mas eu quero IA. Então, o que vocês precisam saber é o 4 ali. Ó. Se vocês conseguem abrir aquele cadeado. Se vocês conseguirem abrir aquele cadeado respondendo que meu dado é confiável, que o meu sistema gera uma boa informação, que eu tenho ali as informações confiáveis para a tomada de decisão, que eu tenho políticas e controles na governança de dados e informação, você consegue abrir aquele cadeado. Se você não abrir aquele cadeado, esqueçam de IA. Não é o momento. Tá? Vamos lá, Thiago. Então... Muito bom, hein, Adriano? Puxa vida. Depois desse super alinhamento de conceitos, fica fácil falar de governança de dados, de inteligência artificial, aqui no nosso segmento de regime próprio. Correia, 30 anos atrás, quando a PPREM estava sendo criada, vocês já falavam de IA? Não falava, né? Eu, quando entrei no CEPREV há quase 26 anos, entregando a idade, como diz o Adriano, também não se falava de IA, né? Lá no CEPREV, o Instituto de Indaiatuba, a gente tinha lá alguns computadores, né? Aquelas impressoras matriciais que faziam barulho, né? Imprimindo olerite, imprimindo cheque. Quantos cheques a gente imprimia? Então, essa jornada que o Adriano trouxe aqui de história fez a gente lembrar do passado e de como que o futuro que a gente imaginava, né? Vídeos criados por IA, né, Giovana? Um monte de coisa que a gente nem imaginava que existia. Hoje a gente recebe um vídeo no celular e fala assim, será que é verdade isso? Já falei para minha mãe, falei, não acredite em nada do que você recebe. Esquece. Deu uma dúvida, desconsidera. Mas esse tema é muito importante, porque está na nossa vida pessoal e está também no nosso dia a dia de regime próprio. Né? E os dados, como o Adriano bem trouxe aqui, a gente precisa estar com os dados com qualidade. E aí a pergunta aqui, ó, quantos conseguiriam responder se os dados do RPPS de vocês hoje têm qualidade? Será que eu consigo fazer uma avaliação atuarial adequada? Um resultado de investimentos adequado? Sem dados confiáveis, a gestão não funciona. A IA não vai entregar o resultado que eu quero ou que eu preciso entregar. A missão do RPPS foi falada na abertura do evento aqui pelo João Figueiredo, por todo mundo, né? Acho que todas as palestras falam qual que é a missão. O Adriano perguntou que palavra resume um RPPS. Garantir benefícios com sustentabilidade, pagar benefícios, conceder benefícios, mas está tudo pensando no longo prazo, né? Essa imagem de uma jornada com recursos financeiros, com pessoas envolvidas, com a nossa garantia de que lá na frente, quando eu for me aposentar,
se eu for me aposentar, a gente ter ali a garantia de... porque quem trabalha com previdência, eu já passei por 4 ou 5 reformas, doutor Douglas. 99, entrei no CEPREV, umas 4 reformas. Provavelmente eu passei por mais umas 4 ou 5, né, até aposentar. Mas a gente tem a esperança de que o que a gente faz de trabalho a gente consiga trazer de resultado. O Adriano trouxe cadeia de valor. O que é cadeia de valor na prática? Nós temos hoje, nos seus RPPS, os valores que caem mensalmente lá na conta do fundo de previdência de vocês. Esse dinheiro, então, passa pelo processo de arrecadação mensal, tem que controlar, manual obrigatório do Progestão hoje. Eu preciso aplicar esse dinheiro, eu preciso resgatar esse dinheiro em alguns momentos, ou cuidar do resgate de um cupom lá, de um título, credenciamento de instituições, né? Tivemos uma palestra sobre isso hoje, e emissão de relatórios. Toda essa gestão está conectada com a gestão de benefícios, que é o núcleo, é o core do nosso instituto. É conceder, é pagar a folha, é manter um recadastramento, uma prova de vida para evitar pagamento indevido. E isso diretamente conectado com a avaliação atuarial. Então, estou com o Pedro aqui do ETA, vou puxar o saco da atuária hoje, porque toda a qualidade dos dados reflete diretamente na avaliação atuarial do RPPS. Arrisco dizer aqui que, embora investimentos é uma área muito importante, né, Adriano? Mas eu arrisco dizer que o relatório de avaliação atuarial é o documento mais importante para a gestão do seu RPPS. Estamos falando de dados ainda, hein? Nem chegamos na IAR, mas tem uma jornadinha aqui de dados. É o relatório que vai dizer como é que está a saúde financeira do seu regime. Então não é pegar o relatório e ir direto na página do parecer atuarial, como é que está a situação do meu regime, tem que manter o plano de custeio, tem que aumentar, está com déficit, e guardar na gaveta. O relatório é extenso, é gigante, mas tem muita informação para a gestão do seu regime. Se os dados não são bons e o atuário faz o trabalho de cálculo atuarial sobre os seus dados, o resultado vai ser fake. Vai projetar uma realidade que não existe no seu RPPS. E às vezes você vai achar que está tudo bem ou que está tudo mal e não é exatamente aquela situação que você tem. E eu trago uma reflexão aqui para quem está na área de atuário, investimentos, né? De que adianta eu bater a meta atuarial ou a meta de rentabilidade se a meta não está adequada aos meus compromissos futuros? Não adianta nada. Minha meta é 5,92 mais IPCA, eu bati a meta. Se meus dados não estão corretos, o meu cálculo atuarial também não está e minha meta atuarial de rentabilidade também não estará. E isso, com o tempo, estamos falando de 50, 100, 150 anos para frente, o reflexo ele é gigantesco e impactante. Por que o dado é tão importante? Porque para fazer cálculo atuarial, o atuário pede um monte de dados para vocês. É dados dos servidores, dados pessoais, dos dependentes, dos aposentados, é o tempo anterior de contribuição, é os dados de Comprev, ali de aposentadorias concedidas para poder estimar Comprev, é muita informação. Se minha base não está adequada, o atuário vai apresentar a crítica. Tanto é que o plano de trabalho atuarial, a maior parte desse tempo é o bate e volta da base de dados. Mandou a base, está com erro, volta para o instituto. Vai para o atuário, volta para o instituto. Como o Adriano trouxe, os ERPs ou sistemas de informação devem nos ajudar com isso. Eu tenho um cadastro com travas, com mecanismos de controle, para que quando eu cadastrar um servidor, eu tenha ali pelo menos uma garantia de que o erro humano vai ser minimizado com os recursos de controle. Consistência e integridade. Antes de eu enviar para o atuário, o meu sistema poderia ter uma rotina de validação dos dados para agilizar o processo. Em Indaiatuba nós tivemos ali alguns problemas com a base de dados no final do ano passado e nós mandamos o DRA no dia 31 de março, tempestivamente, mas aos 45 do segundo tempo. Estruturas de dados adequadas para as avaliações atuariais. Essa provocação que a gente faz para vocês com relação a dados. Os sistemas ajudam a gerir a arrecadação, os investimentos, concessão de benefícios, folha de pagamento, ou seja, toda aquela jornada da cadeia de valor, todos os processos integrados para que a gente possa fazer o quê? Cumprir a missão do nosso RPPS, que é garantir a concessão, garantir o pagamento dos benefícios previdenciários. Prestar contas, né? A gente vai falar aqui da prestação de contas, e tudo isso, gente, no nosso RPPS, tem bastante sistema, né? Olha isso.
Alguém não usa um desses sistemas? Cadastro, concessão, folha de pagamento, gestão de investimentos, o CIAFIC, que alguns municípios até hoje não conseguiram consolidar a contabilidade, compras, almoxarifado, patrimônio, sistema do TCE, do E-Social. E aí você manda o mesmo dado para o TCE e o mesmo dado para o E-Social em formatos diferentes, com problemas diferentes. Quem trabalha com compras, faz pesquisa de preço, e-mail, WhatsApp, né? WhatsApp é ferramenta de trabalho hoje. Processo digital, né? Nós temos várias ferramentas de processo digital que hoje facilitaram a vida nessa jornada aí, né? De transformação. DataPrev, CadPrev, GESCOM, Comprev, Diário Oficial e o nosso queridinho IA ou a inteligência artificial. É muito sistema, tudo sem integração. Nenhum conversa com o outro. E aí, Thiago, quando a gente rodou aquele videozinho no começo da palestra de 1 minutinho, a última frase foi justamente se você está preparado para governar tudo isso. Então, se a gente tem aqui o menor RPPS do estado de São Paulo do Brasil lá, se está aqui, ou aquele RPPS que tem 500 servidores públicos, ou tem alguém representando o estado de São Paulo, aqui, né, estou pegando os extremos aqui, né, ou Guarulhos, né, que a gente tem aí, segundo município maior do estado, Ale, perto para Campinas, está empatado ali mais ou menos, né? Então a gente está falando do primeiro com a lei aqui de Guarulhos, ou para o menorzinho, menor RPPS aqui que está aqui, vai passar por isso. Vai passar por isso. Está aqui. Então, é o que a gente brinca lá na BCPrev. 70% das informações, vocês já fazem a gestão de forma obrigatória, vindo de um Tribunal de Contas ou vindo do Ministério da Previdência. Por que não criar sistemática de governança de dados? Queria só fazer essa amarração e o link com o vídeo lá do início. Não, aquele vídeo ficou sensacional, né? As palavras, não sei se todo mundo conseguiu pescar, entender, mas é tudo que é o nosso dia a dia, né? Portaria em 467, fraudes, indícios de fraude e tudo mais. E claro, não podemos deixar de falar, quando falamos em dados, em qualidade de dados, em segurança da informação. Na era digital, hoje a gente está muito mais exposto a incidentes de segurança da informação, a ataques hackers, aos famosos ransomwares e tudo mais, que pode afetar o quê? A continuidade do nosso negócio, a continuidade do RPPS. Já vi prefeituras que tiveram ataques hacker próximos ali do pagamento e os servidores ficaram com o pagamento atrasado. Porque o ataque hacker simplesmente invade o seu sistema, bloqueia o acesso a tudo e pede um resgate, ransomware, resgate. E como é que eles pedem esse resgate de dados? Nas famosas criptomoedas, né? Bitcoins e outras tantas famosas, por falta de lastro. Ou seja, eu consigo fazer o pagamento na esperança de receber minha base de dados de volta. Na esperança. Normalmente não recebe. O município faz o pagamento e fica sem acesso à base. E claro, o elo mais fraco da segurança somos nós, a falha humana, né? O ser humano que recebe um e-mail, aqui é da sua equipe de TI, você precisa recadastrar o seu e-mail corporativo, clique aqui. Aí vai pedir a sua senha. E aí você fala, nossa, minha equipe de TI está voando, está arrasando, pedindo uma atualização cadastral, que legal. E aí você vai lá e segue todo o script do hacker, fornece todos os seus dados corporativos e ele tem acesso a seu e-mail. Uma provocação rápida sobre os nossos celulares, né? Acho que a nossa vida está aqui hoje. Qual é o cuidado que vocês têm com a senha, com acesso a bancos? E é claro, como diria a nossa amiga Daniele, usar a mesma senha em todos os sistemas só acontece em Nárnia, né? Nós vimos esse monte de sistema aqui, né? Cada sistema tem uma senha, certo? Por favor, né, gente? No mundo da tecnologia, letras, números, caracteres especiais, minúsculas, maiúsculas, 16 caracteres, né? É isso aí. E a palavra-chave. E a palavra-chave. Mas é isso, essa provocação é necessária. E se alguém pegasse o seu celular hoje e tivesse acesso a tudo que está lá? Vocês sabiam que a conta do seu celular, seja Google, seja Apple, dá acesso à sua localização? Dá acesso às suas fotos, caso o backup esteja ativado? Então a gestão de RPPS, né, tem ali dados fragmentados, como nós vimos na imagem, tem os dados duplicados, dados inconsistentes, LGPD, vários anos já de vigência. Gente,
na administração pública ainda não buscou a implantação dos processos para conformidade LGPD. Porque a LGPD não se implanta. A LGPD é uma lei que está vigente. A gente implanta processos para adequação. E tudo isso gerando um excesso de hipóteses na avaliação atuarial. Uma beleza, né, Pedro? Um monte de hipóteses que vocês precisam fazer o cálculo atuarial, vocês não têm o dado com qualidade e usam as hipóteses atuariais para poder concluir o processo. O resultado, é claro, não está aderente à realidade de vocês. Então, para resumir o conceito da governança de dados, que é o primeiro tema do nosso painel aqui, é um conjunto de políticas, normas, padrões, práticas que orientam, monitoram e avaliam a gestão e uso de dados. Para quê? Para assegurar que sejam utilizados de maneira ética, de maneira segura e eficiente, atendendo às necessidades institucionais e regulatórias. Esse é o conceito pegado aí do GovBR. O governo tem uma área específica de governança de dados do governo federal. Vou fazer uma analogia, seguradora de carros. Vocês concordam comigo que a seguradora precisa saber quando eu vou fazer um seguro, tipo de carro, a idade da pessoa que vai dirigir, se tem um filho lá na fase de faculdade, se usa o carro para trabalho, né, há quanto tempo de habilitação, onde mora. Tudo isso para quê? Se ela não tiver o dado correto, ela vai precificar errado o seguro do seu carro. E isso vai causar o quê? Vai causar um desequilíbrio financeiro na seguradora. Ela vai precificar mal, ela vai quebrar. E no nosso RPPS? É uma seguradora de pessoas. Estamos segurando um benefício previdenciário de longo prazo. Quem entra no serviço público hoje com 18 anos, vai aposentar com 70. Olha que jornada de trabalho dessa pessoa para se aposentar. Quantos homens, quantas mulheres, quantos dependentes. Por quê? Tudo isso impacta. Tábua de mortalidade, o benefício da pensão por morte, quantas pessoas com deficiência ou invalidez permanente, dependendo do seu município, tem uma aposentadoria diferenciada, idade mais reduzida, aumento passivo atuarial. O salário de contribuição, Adriano comentou aqui do salário. Todo mundo sabe como funciona o INSS? Os comissionados dos institutos da prefeitura. A prefeitura fecha a folha, o instituto fecha a folha dos comissionados, manda para a plataforma do E-Social e ela vai apurar o valor da contribuição e vai gerar uma guia para recolhimento. Não é assim que funciona? E no seu RPPS? Cai 10 milhões na conta. Tem o relatório individualizado de quem é, validou aquele registro, está inscrito no seu sistema, faz parte da sua seguradora para que faça parte do atuarial, ou você só recebe os 10 milhões e aplica e a base de dados depois eu vejo quando o atuário me pedir. Peço para a prefeitura em alguns casos. Olha o absurdo. É a nossa realidade. Precisamos ter planos para melhorar isso. 140 milhões de reais. Hein, seu Correia? Lembra desse número? Esse número, gente, nós fizemos... Quem é grande porte aqui já fez o relatório de análise das hipóteses atuariais. Então, lá em Indaiatuba, nós fizemos análise. Como que é feito esse relatório que é obrigatório para grande porte? O atuário analisa os últimos 10 anos de dados do seu RPPS. 10 anos. Salários, data de concessão, data de óbito. Nesse caso em específico, nós fizemos essa análise lá em Indaiatuba e o relatório indicou que a tábua de mortalidade que nós usávamos, que era IBGE 2022 e tal, não estava aderente ou era rejeitada pela nossa população coberta. Então o atuário propôs uma nova tábua de mortalidade. Legal. Essa tábua foi usada agora no cálculo atuarial, 31/12/25, e dentre os impactos, né, o famoso ganhos e perdas atuariais, uma página sensacional do relatório de avaliação, ali nós tínhamos menos 140, vermelho, aumento do meu passivo atuarial. Porque se eu mudei minha tábua de mortalidade, porque as pessoas estavam vivendo mais. Mas elas estão se aposentando no mesmo momento ainda, porque nós não fizemos reforma. Então lá, 1, 2, 3 anos a mais de benefício por conta da mudança na tábua, 140 milhões de reais. Falei da prestação de contas, né? Então todos esses dados, passamos agora pelo IEGPREV. Ah, mas deu diferença o IEGPREV com a prefeitura, RPPS, e o tribunal foi lá e apontou. Por que está diferente? A prefeitura disse que pagou 5 milhões, vocês disseram que repassaram 4.900? Alguma coisa está errada aí. Então tudo isso vinculado ao quê? Garantia de dados, qualidade, ao CPF do gestor. Quem é gestor tem o CPF cadastrado no Tribunal de Contas, Ministério Público e tantos outros.
Não é, Correinha? Seu CPF está lá, hein? Como que eu faço então para conhecer os meus dados? Preciso fazer um inventário. O que eu tenho de meus dados, quem usa, onde está armazenado, a qualidade desses dados, recenseamento, atualização pelo próprio segurado. O segurado tem que ter acesso aos dados para atualizar, a auditabilidade das alterações. Não pode qualquer um alterar e sem controle de acesso a isso. Tudo isso, gente, como o Adriano já trouxe, progestão, mapeamento de processos, manualização, gestão da base cadastral. É isso que a gente precisa fazer. E você vai entrar no... Agora eu acho que o pessoal vai querer ir embora, porque depois de tudo isso que você e eu falamos aqui. Pessoal, só para fazer uma 15 horas e 5 minutos. Nós começamos às 14h05, né? Depois de Giovana que você apresentou. 14 horas. Nós ficamos 1 hora falando de dados. 1 hora falando de informações. Então, só para contextualizar e trazer o porquê que eu e o Thiago carregamos a mão aqui, é porque a gente ainda vê RPPS com @gmail no e-mail. A gente ainda vê RPPS tratando com clientes, que seria o aposentado, ou tratando com fornecedores pelo WhatsApp pessoal. A gente ainda vê RPPS aí fazendo o cálculo de benefícios no Excel. Então a gente ainda vê RPPS, não estou falando de porte não, tá? Não estou falando de porte não, são reflexões que vocês têm que trazer para dentro de casa. A automação está aí, a ferramenta está aí, mas o quanto eu estou preparado para adquirir. Então, se a gente ainda tem o @gmail, né? O @hotmail tramitando dentro do RPPS, acho que vale a pena pensar um pouquinho aí na governança de dados. Né? Exatamente. Vamos lá agora. É isso aí. Ontem, no fechamento da sua palestra, acho que foi do ALM, a Giovana falou, nós temos várias ferramentas à disposição. E a gente não usa. Ou usa de forma inadequada ou ineficiente. Mas também tem esse vínculo com os dados, né? Os dados são a nossa ferramenta de trabalho. Sem os dados eu não sei quem eu sou, quem eu, RPPS, sou, como que está a minha carteira, como é que está a minha situação financeira e atuarial. Ou se eu sei, ela pode estar forjada. Onde eu posso usar a inteligência artificial, então, nesse nosso segmento de previdência? Na simulação de benefícios, dá para usar. No atendimento, na análise de benefícios ou na auditoria. Estava conversando, acho que ontem, com um cliente. Estava pensando em contratar uma auditoria de folha. Interessante. Ou uma auditoria atuarial, por exemplo, porque eu fiz 2 cálculos atuariais e os 2 deram totalmente diferentes um do outro. Alguma coisa está errada. Dá para contratar, mas também posso usar a IA para fazer essa análise, para me dar talvez um norte do que pode ter acontecido. O recenseamento, como o Adriano trouxe, recenseamento dá trabalho. A Indaiatuba tem 6.000 servidores efetivos. Teremos que fazer em 2027 um censo lá. Como que eu vou reunir toda essa galera, esses servidores, documentos, validação de dados, de forma talvez manual ou com uma inteligência menos adequada como uma IA? Educação previdenciária e análise gerencial. Aqui é um resumo. A gente vai trazer para vocês umas simulações interessantes. Lembrando o que o Adriano disse. Qual que é a nossa intenção com essa palestra? É provocar vocês. É jogar uma sementinha de curiosidade para saber o que a IA pode fazer para me ajudar no meu dia a dia no RPPS. Então, só volta um pouquinho, Thiago, por favor. Esse aqui, nós elencamos aqui 6. Tem muita coisa. Né? Então, se você tem domínio da sua cadeia de valor, se você tem domínio dos seus processos, se você tem domínio do seu fluxo de trabalho, foquem nesses 6. O que desses 6 aqui eu consigo trazer mais automação? O que desses 6 eu consigo tirar mais da mão humana? Ninguém está falando aqui para tirar lá, porque vai demitir e tal. Mas eu vejo muito RPPS, eu só tenho 4 pessoas, eu só tenho 6 pessoas. Pelo menos uma pessoa está debruçada em olhar o que eu posso buscar. De novo, pode ser um Guarulhos ou pode ser Magda. Tem alguém de Magda aqui? Não, nós fechamos contrato com Magda, 400 servidores. Então, vai passar por tudo aquilo ali. Então, o que vocês, dentro do seu dia a dia, principalmente nesses 5 itens aqui, o que eu posso agregar de tecnologia, seja ERP, seja inteligência
artificial. Então, esse slide agora, para a gente falar um pouco mais para a prática, né, Thiago? Eu acho que a gente, com a nossa expertise e a nossa experiência em RPPS, são 6, dentro da cadeia de valor, são 6 áreas ou 6 atividades ou 6 conglomerados de processos que vocês podem automatizar com IA. E aí o Thiago vai trazer alguns exemplos. Sim, sim. Até aqui, tudo bem? Governança de dados, o que é dado, legal? Vamos mostrar na prática, então, como é que funciona a inteligência artificial? Para o nosso segmento, hein? Olha que legal. Esse é o famoso prompt que o Adriano falou para vocês. E essa telinha aí, esses dias eu estava... a rotina nossa é exaustiva, né? A gente trabalha bastante. Era umas 20 horas, 8 horas da noite. Minha esposa manda mensagem para mim e falou assim: cadê você, marido? Chama de marido. Você não vai embora? Falei, calma, amor, eu estou aqui com a minha assistente. Falei, queria provocar ela, né? Lógico. Como assim? Quem é sua assistente? Eu falei, a Clô. Que Clô que é essa? Então, essa telinha que vocês estão vendo aqui é uma ferramenta de IA chamada Cloud, cloud.ai. É gratuita para alguns usos, ela tem umas limitações lá. Então a gente tem trabalhado bastante com ela, né? A assistência de inteligência artificial, hoje em dia, ela ajuda bastante. O que então eu pedi para a IA nesse prompt? Falei assim, ó, IA, como palestrante, pensei em criar um sistema no cloud para simular a aposentadoria do servidor público. Essa é uma dor dos RPPS, que muitas vezes fazem esse serviço manualmente, utilizando o Excel, e para os mais peritos, faz na unha mesmo, né? no papel lá. Utilizando tal, você consegue criar um sistema? Se sim, te passo os requisitos de negócio. Olha a resposta da minha assistente. Sim, consigo criar. Pode me passar os requisitos de negócio que eu vou construir o sistema para você. Não preciso de mais nada na vida, né? Tá fazendo de boa aqui para mim. Vamos lá. O prompt, então, eu comecei perguntando, porque se eu não perguntar, a IA ela é extremamente proativa, ela já começa a desenvolver, mas calma, tem que saber falar com ela. Então, assistente, vai devagar. Tá aqui, então, os dados que você precisa para criar o meu sistema. Fui lá no site do CEPREV, temos lá umas tabelinhas, e propositalmente eu colei aqui para vocês verem que eu fiz um arquivo do Word. Coloquei as tabelas com todas as regras de aposentadoria por tempo de contribuição, por idade compulsória. E coloquei, então, um complemento ao prompt. Desse jeito que vocês estão vendo aí. Coleta de dados. Nome do interessado, data de nascimento, dia, mês e ano, sexo, data de admissão no cargo efetivo. Após lançar, o sistema deve apurar o tempo entre a data de início indicada e a data atual em dias. Eu fui um pouquinho detalhista, não precisava fazer tudo isso, mas como eu tenho meu pezinho lá na TI, isso ajuda bastante. Se é professor, os professores têm aí as regras diferenciadas e uma opção para lançar tempos de contribuição anterior. Um tempo de INSS, um tempo de outro RPPS. Esses lançamentos devem ser considerados para que o sistema apure o número de dias entre os períodos e depois some o total, e assim um botão calcular ou efetuar simulação. E falei, o resultado eu quero que apareça o nome do interessado, a data de nascimento e a idade, a data de ingresso no cargo, o total em dias, do tempo no cargo, do tempo anterior, o total geral. E após essa síntese, apresentar cada uma das regras e se atende ou não cada requisito da regra. E se atende integralmente à regra. Eu posso atender, por exemplo, tempo de contribuição, mas não idade. Então, tá. Colocar a data atual no fim do relatório. Então, são os cuidadinhos que nós de TI temos, mas também... Tá. Legal. Certo, vamos lá. Segue documentos, mandei para a IA. O detalhe ali, Thiago. 7 de abril de 26, 14h55. Tá? Então, é só para deixar... Se a gente já fala que você ia registrar a data, para você não passar... Registre essa data. Neste momento eu estava sentado numa van a caminho de Campos do Jordão, com toda a equipe de Indaiatuba que está aqui, e conversando com eles, porque eu preciso de informações, né, para poder criar o sistema aqui. A Cláudia tá com a cabeça, porque você não estava fazendo isso não. 14h55. Ok? Legal. Aqui é um vídeo, não tem som, tá? Eu acho que eu consigo dar o play aqui. É o vídeo, então, do sistema que ela desenvolveu. Vídeo rápido, de 1 minuto. Preste atenção. Vamos lá.
Vou começar a digitar o nome completo. Olha lá. Estou digitando, tá? Gravei a tela eu usando já o sistema que eu pedi para ela fazer. Data de nascimento, sexo, já está preenchido, tal, professor, data de ingresso no cargo efetivo, entrei em 2010 no cargo efetivo. Tempo de contribuição anterior, lancei meu tempo lá de comissionado, de seletista, tal. 2001, 23 de 9 de 2010. Calcular. Legal. Olha aí. Que beleza. 15 anos no cargo, 8 de tempos anteriores, 24 anos de contribuição. Na sequência, análise por regra. Regra permanente, não atende. Ó, pedi para ela colocar se eu atendi ou não. Não atende. Os tempos ali, qual eu atendo, qual eu não atendo. E as regras que não se aplicam à minha situação. Porque, infelizmente, eu entrei no serviço público no cargo efetivo em 2010 apenas. Eu não tenho as regras de transição. Então, o simulador está pronto. Ele me explicou como ele fez o sistema, com as regras que ele implantou, tudo baseado no prompt que eu mandei. Legal. Olha como é proativo. Quer que eu adicione alguma funcionalidade? Ah, eu adoro a Cloud. A Cloud é eficiente, hein? Minha esposa que não escute isso. Sentiram falta de alguma coisa nessa simulação? Não só o valor, mas eu falo assim, ó, pedi para simular. Não atende a regra. E qual é a data? Vamos lá. Ficou muito bom, mas vamos fazer um ajuste. Nas regras aplicáveis, quando indicar não atende, qual é a data? Lembram do horário? 14h55. Em 4 minutos, ela fez o sistema, eu simulei, percebi uma melhoria e pedi uma melhoria para ela. 4 minutos. 4 minutos apenas. Ótima sugestão, né? IA sempre coloca a gente lá para cima, né? Ótima sugestão. Pessoal, se vocês quiserem um bom terapeuta, já começa aqui que olha... Legal. Para a gente andar aqui, porque o tempo urge, olha aí um novo vídeo com o novo sistema desenvolvido. Vamos lá. 1 minuto, tá? Vou preencher de novo os dados aqui. Nome completo. Tudo isso dentro da plataforma, tá? Mas ela me criou também um aplicativo que eu posso baixar e colocar no site. E dentro da van, né? Não pode esquecer. Uhum. Dentro da van. E dentro da van. Dentro da van. 5 minutos. Coloquei ali. 2010, tal. Calcular simulação. 15 anos, 8 anos, 24 anos. Oh, agora ficou lindo, hein? Olha só isso. A estimativa da data na regra e no requisito. Então agora eu consigo explicar para o servidor. Você pode se aposentar, pelo amor de Deus, 2044. Talvez. Como que diria, Dr. Douglas? Expectativa, né? Mera expectativa. Posso imprimir isso daqui, mas ele também teve um cuidado de criar mais para baixo lá, que é uma mera simulação e tal. Olha que legal. Muito rápido, gente. Aí eu pensei mais, conversando com a equipe de Indaiatuba, eu falei assim, pô, dá para melhorar aqui. A CTC do INSS, ela é padronizada, não é? Será que a Cloud consegue ler essa certidão para a gente? Exportar os tempos de contribuição, salários de contribuição e mais. Criar um CSV, um arquivinho para eu poder importar as remunerações do meu sistema IRP. Porque hoje eu digito mês a mês, desde julho de 1994. Será que funcionou? Olha que coisa mais linda agora. Já é um sistema, num navegador. Aqui eu atualizei a tela, limpou, dados do servidor. Ó, tá bem mais bonito, né? Tudo de graça. Data de nascimento, sexo, data de ingresso, eu errei por um dia ali. Agora eu corrigi. Os fornecedores de RP lá fora, se tivessem assistido... O upload de CTC, não vai aparecer, mas eu vou carregar uma CTC. Validou a CTC, 10 períodos extraídos, 30 competências salariais. Uau! Olha isso, gente. Eu não calculei ainda, tá? É lógico que não é a minha CTC, nem vou pedir porque não adianta agora. E aí ele trouxe todas as regras aqui, ó, de novo. Mas aí eu, simulando, né, os 11 anos de uma CTC de uma outra pessoa, que eu poderia inclusive validar se é o mesmo CPF, mas era só um exemplo. Nós temos todas as regras. Qual que é o problema desse sistema? Ele está insistindo em me dizer que eu só posso aposentar em 2044. Pelo amor de Deus, eu quero aposentar antes. Mas a IA é tão exata e tão correta que ela reforça o meu tempo aqui
de aposentadoria. E esse é o CSV das remunerações. Então, se você tem um RP e você digita, em 5 minutos você cria um sistema para ler, gerar um arquivo e você importar para você lá no seu sistema. Tava bom, não tava? Mas formulário não é um negócio muito interativo. Vamos evoluir para um chatbot? Agora ficou bom, hein? Olha aí. Dentro da plataforma do cloud, eu pedi para ele criar prompt, um chatbot que o servidor pudesse conversar com a IA e a partir dessa conversa gerar aquela simulação. Vamos ver se funciona? Aqui é o meu chatzinho, essa parte azul aqui. E eu estou escrevendo: olá, meu nome é Thiago. Processando. Olá, Thiago, seja bem-vindo. Vou te ajudar a simular sua aposentadoria. Qual é a sua data de nascimento? Nasci em 2 de dezembro. Não estou digitando dado como sistema V, como pessoa fala, porque a IA também atua assim com a gente. Anotado, nascido em 2 de 12 de 84. Qual é seu sexo? Masculino. Aí eu posso clicar também, viu que legal? Não precisa digitar. Professor? Não. Data de ingresso no cargo efetivo. Aí eu coloquei no formato de sistema, 24/9/2010. Legal. Tempo de contribuição. Aqui eu criei um sistema que eu posso digitar os dados ou importar aquela CTC. Para agilizar o vídeo, eu vou só digitar o dado. Mas eu também podia importar a CTC, ele ia ler e alimentar minha simulação. Perfeito. Está aí no formato de conversa humana, uma simulação de aposentadoria feita em mais ou menos 10 minutos. Muito bom. Ficou muito bom. Sensacional. Acho que eu vou vender. Quer comprar? Né? Vamos lá. Quer me patrocinar? Temos mais uns minutinhos. 2, 3. Eu acho que dá. Eu acho que mostrar Educação. o notebook LM é sensacional. E aí eu deixo a dica, né, Thiago? Notebook LM está no Google. É uma IA do Google. Vale muito a pena para vocês trazerem para o seu dia a dia. Tá? E aí, antes de o Thiago só entrar aqui rapidinho, Thiago, só vou fazer um link que teve um insight aqui. Quem tem audiência pública para fazer para o Progestão e precisa montar aquela apresentação que vai falar prefeito, vai falar o secretário, vai ter a apresentação do cálculo atuarial, vai ter a apresentação do atuário, vai ter... Você consegue pegar um cloud ou notebook LM, que o Thiago vai apresentar agora, que a gente não está com a outra máquina, que na minha máquina também tem vários que eu simulei lá. Você consegue montar a audiência pública que vai ser projetada já com as falas de cada participante dentro do notebook LM. Então, só para casar um exemplo... Né? Sim, sim. Notebook é uma outra ferramenta. Então, saímos da minha assistente querida, chamada Cloud, fomos para o notebook. Vejam que aqui nessa lateral, eu alimentei documentos para ela processar. Então, no caso, um arquivo da cartilha do CEPREV e o site lá do CEPREV com as regras de aposentadoria. Aqui ele já leu e criou um contexto, inclusive essa imagem criada pela IA. E aqui desse lado são os recursos que essa ferramenta tem. Eu posso fazer um resumo em áudio, uma apresentação de slides, um resumo em vídeo, um mapa mental, relatórios, cartões, testes, perguntas e respostas, infográfico e tabela de dados. O que eu fiz? Fiz um resumo em vídeo, que nós veremos agora e esse tem som. Por favor. Obrigado. Vamos entender juntos as regras de aposentadoria para os servidores públicos de Indaiatuba. Este guia vai explicar como funciona o sistema do CEPREV, o Serviço de Previdência do município. A gente vai ver o que é aposentadoria, as regras, os tipos e até o planejamento futuro. Para começar, a aposentadoria é um benefício, mas ele só é concedido depois de cumprir alguns requisitos. O CIPREV cuida do RPPS, que é dos servidores, bem diferente do RGPS, da iniciativa privada. E quem pode pedir? Servidores ativos que têm cargo efetivo aqui no município de Indaiatuba. O processo começa juntando a documentação e enviando tudo online pela central de atendimento virtual. Certo, agora vamos focar no principal, as regras gerais por tempo de contribuição e idade. Primeiro, a regra permanente. Ela é a base, com idades e tempos de contribuição já definidos. Agora, para quem entrou no serviço até 1998, a primeira regra de transição tem um pedágio. Já quem ingressou até o finalzinho de 2003, entra na segunda regra de transição. E tem ainda uma terceira regra, que pode reduzir a idade se houver tempo extra de contribuição.
Existe também a aposentadoria voluntária por idade, mas aí os benefícios são proporcionais ao tempo. Mas não para por aí. Existem outros tipos de aposentadoria que vale a pena conhecer. A compulsória, por exemplo, ela é obrigatória para todos os servidores públicos aos 75 anos. Também existe a por invalidez, para casos de incapacidade permanente para o trabalho. E a especial é para quem trabalhou 25 anos em condições que prejudicam a saúde ou a integridade. Ok, mas e se a pessoa já pode se aposentar e mesmo assim quer continuar trabalhando? Para isso existe o abono de permanência. É só cumprir os requisitos e pedir para continuar na ativa. Esse abono, na prática, devolve o valor da contribuição previdenciária do servidor todo mês. Conhecendo todos esses caminhos, fica mais fácil planejar esse passo tão importante para o futuro. Sensacional, né? O trabalho que eu tive foi fazer o upload de 2 arquivos PDF na plataforma e clicar resumo em vídeo. Só. Eu não fiz mais nada. Podia ter feito, podia ter incrementado, pedido instruções adicionais. Mas o teste era provocativo. Fazer uma coisa simples para que todo mundo pudesse entender a capacidade que a IA tem. Só fazer um complemento aqui, que outro detalhe que vocês podem pesquisar. Quando o Thiago construiu esses prompts, construiu todos esses caminhos para chegar até aqui, você pode ter a IA alucinando. Hoje, o que a gente tem de IA? A IA fechada. Então, ela não vai sair do ambiente do seu RPPS. Então, você cria uma estrutura de inteligência artificial com alguma ferramenta e ela não busca nada na internet. Então, ela vai buscar a sua reforma de previdência, a sua lei de previdência, ela vai buscar os seus manuais de gestão, seus mapeamentos de processo, suas regras de previdência, sendo uma IA generativa, dentro do seu ambiente. Ela não vai buscar nada externo. Aí você começa a falar em governança de IA, que já vem surgindo aí alguma coisa, né? Os órgãos reguladores, não estou falando da área pública, um IBGC da vida, falando em LGPD para prompt. Então, porque aí a gente começa a ter a IA fechada. O que é a IA fechada? É construir todo esse ambiente que a gente está falando dentro do seu RPPS, partindo de uma cadeia de valor com governança. Isso a gente já vem construindo aí para fornecer para RPPS. Vai lá. Bom, por conta do horário, eu vou passar algumas telas, mas aqui só por curiosidade, quem trabalha com compras, o governo do Ceará tem uma ferramenta pública que gera ETP e TR. Tá? Então, pesquisem depois, se precisarem, vai ter meu contato no final, eu passo para vocês. Aqui, simplesmente um mapa de ferramentas de IA, só mesmo para a gente ver quanta opção de ferramenta nós temos. Então, eu estava conversando com um colega de Ourinhos ali antes da palestra, e ele também é um entusiasta, usa bastante IA. Eu falei assim, nós vamos ficar tudo louco. Essa é a verdade. Porque ela está fazendo tudo para a gente não sabe mais onde buscar, né? Olha quanta opção, não tem só o chat GPT, só o cloud, só o notebook, tem mais de 200, 300 ferramentas de IA. Tribunal de Contas de São Paulo, para quem é de São Paulo, já usa a Ania, que é uma fiscalizadora de IA, uma ferramenta de IA fiscalizadora nas nossas contas. O Ministério da Previdência já criou um laboratório de IA para aperfeiçoar processos, para melhorar rotinas, isso no âmbito do Ministério, portaria 135, agora de 2026. Olha que interessante. Uma galera tirando foto, a palestra vai depois para o site. Vou pular a portaria aqui. Em Indaiatuba, nós estamos fazendo agora um planejamento para 5 anos, buscando o nível 4 da progestão, né? Super. Então nós temos 4 diretrizes lá, e dentre elas, otimização de processos com IA. Ou seja, vamos levar lá para dentro agora a IA como ferramenta de planejamento, como ferramenta de melhoria dos processos, uma provocação do meu amigo Douglas Figueiredo. O que fazer então depois de tudo isso que nós passamos para vocês? Mapear os dados. Preciso conhecer os dados que eu tenho. Estrutura de controle interno, política de segurança, combater, Pedro, o passivo invisível, olha o termo aqui criado. Desequilíbrio atuarial que cresce silenciosamente porque ninguém está medindo o que precisa ser medido. Os 140 milhões que eu mostrei de Indaiatuba lá, era um passivo invisível, que apareceu depois que eu fiz uma correção, uma melhoria da minha base de dados. Governança de IA, política de uso de IA.
Todo mundo está usando, gente, no seu instituto. Falando para vocês ou não, pega um processo inteiro de aposentadoria e sobe lá na IA para avaliar o processo. Dados públicos, dados pessoais sendo expostos numa plataforma pública. Não é a IA fechada, como o Adriano falou. O ChatGPT é público, o Gemini é público, a Cloud é pública. A minha não, que ela é paga. É paga o meu assistente. Paga. Mapeando processos, vocês vão identificar, como o Adriano trouxe, melhorias, oportunidades para otimizar. E só ali é que você fala, agora sim, eu posso usar IA aqui. Nesse processo, não é em qualquer processo. Se o processo está ineficiente, a IA vai trazer um resultado ineficiente. E planejar para implantar melhorias. Uau! 15h29. Abrir para perguntas. Bom, pessoal, de encerrar, né? É isso aí. Vocês perguntas? Por favor. Vamos lá. Perguntas difíceis para o Adriano, hein? Muito prazer, meu nome é Caio, eu sou de Diadema. E uma coisa que me chamou muita atenção que vocês comentaram é a respeito de que a base de dados precisa estar atualizada, fidedigna com a realidade. E só após isso poder pensar em usar a IA para gestão e tudo mais. Só que como eu posso fazer o uso da IA para poder atualizar essa base de dados? Posso responder? Bom, Deixa vamos lá. você. Usar inteligência artificial. Boa pergunta, né? Boa pergunta. Usar inteligência artificial para validar base de dados. O que nós teríamos de ferramentas que a gente poderia cruzar base de dados? Então, quais são as bases de dados que nós temos, né? Nós temos lá um banco de dados de arrecadação, contribuições previdenciárias lá. Nós temos um banco de dados que é o dia a dia do RPPS e a gente também tem as ferramentas que plugam com o Gov, por exemplo. Sim. Né? A gente tem lá, você pode ter ferramentas que falam com o Gov, onde você vai ter os dados pessoais, né? Buscando lá habilitação, tem algumas APIs que já trazem essas informações. Mas no sentido de atualização, dá uma coisa mais prática. Você tem, por exemplo, a sua base de dados para atuarial. Se você não gerou, se foi a prefeitura que gerou, por exemplo, na realidade de alguns municípios, eu posso usar essa base do atuarial, comparar com a minha base usando IA. E ela cria, no Excel, por exemplo, tem suplementos que você pode colocar para a IA criar para você todas as relações possíveis e comparações de dados. Então seria um caminho na prática. Poderia ser, com a base do cálculo atuarial. Pedir para a prefeitura mandar, por exemplo, um arquivo mensal com todos os servidores, a base de contribuição previdenciária, e a partir dessa base mensal você fazer uma comparação com a sua base do seu sistema. Também seria um caminho para IA. Usar a base que o RH tem dos ingressantes, por exemplo. Então você me dá aqui a base de dados do último ano, quem ingressou no serviço público lá em Diadema. Né? Você tem essas informações, você pode utilizar tecnologia da informação ou IA para cruzar. Esse pedaço está aqui, eu considerei esses ingressos aqui, o inverso também é proporcional. Você pode pedir, tá, me dê os exonerados. Então, esses exonerados, essas pessoas exoneradas saíram da minha base de dados. E aí você começa, como o Thiago bem falou, você começa a comparar com o seu cálculo atuarial. Então, por exemplo, um notebook LM da vida. Né? Acho que um cloud da vida até para brincar. Um cloud da vida para brincar. Você pode salvar diversas bases de dados, ter uma sua lá. Falou, compara aqui para mim e me traga uma crítica. O que contém e o que não contém. Eu acho que se você conseguir fragmentar a sua base de dados do que é ativo e inativo com o que o cálculo atuarial jogar num cloud, vai fazer um cruzamento bacana. Eu acho que para fechar também é importante a gente lembrar o seguinte, a IA ela entra num momento de uma tarefa que eu, pessoa humana, faria e demoraria muito para entregar um resultado, ou aquela tarefa repetitiva, tipo Charlie Chaplin lá naquela época,
antes da Revolução Industrial. Então, eu preciso entender primeiro o que eu posso fazer, o que eu poderia fazer, ainda que manualmente, para aí eu partir para pensar no uso da IA. E, gente, para fechar aqui essa resposta também, conversem com a IA para chegar numa opção de uso dela própria. Isso é bem interessante. Gilmar, SBC Prev. Tiago, você falou sobre essa questão da lei de proteção de dados versus a utilização do IA. Você pode falar um pouco mais? Porque se a pessoa utilizar isso, vai ficar disponível. LGPD versus atuarial? Não só atuarial, mas vamos dizer que você cria aí um sistema de cálculo de previsão de aposentadoria, igual você apresentou. Sim. Tudo que você colocar ali vai ficar disponível ou não? Sim, exatamente. E aí você tem porque você tem a questão da lei de proteção de dados. Como é que vai ficar isso? Isso, exatamente. Esse ambiente que nós usamos é um ambiente de teste e usei os meus dados somente. Para a gente pensar, e usando aqui o que fazer, a política de uso de IA, eu preciso me preocupar também com a LGPD, também com a segurança da informação. Aí o modelo que o Adriano falou de uma IA fechada. O que é a IA fechada? Ela vai rodar todo o sistema dela somente na sua base. Ela não vai expor os dados na nuvem pública dela. E aí você garante a proteção de dados. Existe? Sim, sim. As versões pagas de IA, se eu não estiver errado, isso, as pagas. Isso. Elas trabalham e não compartilham seus dados com a nuvem dela. E isso só para complementar, eu acho que se tiver mais alguma pergunta, vamos para a última. Tá, maravilha. Só para comentar, por exemplo, você tem o Abaco lá, né? O Abaco está com o seu pessoal da DTI, mas você quer fazer com que checar se as concessões estão ok, se eles estão fazendo o cruzamento da contribuição previdenciária. Se você tem um cloud, por exemplo, né, fechado, contratado, tudo que você buscar de informações direto num Abaco, por exemplo, que eles geraram lá um XML, um TXT, enfim, trazer e processar aqui é fechado. E você traz essa comunicação para dentro da sua política de segurança da informação. Então você vai lá na sua LGPD e acrescenta lá. Foi contratado a IA XPTO, que vai cruzar assim, para que me dê uma conferência para essa tomada de decisão. Um exemplo aqui de texto bem en passant, bem esdrúxulo. Mas aí você começa a casar o que você está trazendo de IA fechada com o que você precisa checar para tomar uma decisão ou simplesmente confrontar. Simplesmente confrontar. Beleza? A última pergunta para não... Olha, a última é a sua Aurora de Santos e Prev Santos, sou conselheira fiscal aí na representação dos trabalhadores, né, dos aposentados. E aí eu trago uma questão ambiental. A gente sabe que hoje o uso da IA, ela consome um volume gigantesco de água. Como é isso também? Né? É o nosso compromisso enquanto cidadão na manutenção desse planeta que está aí. Então, como é que vocês também estão vendo isso, né? Vou ser bem sincero. É uma pergunta... Eu acho que... Não, você tem toda a razão. Você tem toda a razão aí. E como a gente se posiciona quanto a isso, não me posiciono, de verdade. Eu me posiciono, assim, concordo com você com a proteção ao meio ambiente. Né? Mas eu não consigo. Eu consigo te falar de alguns podcasts que eu acabo escutando. Se você, hoje, quem mais se preocupa com isso é o Elon Musk. E hoje o Elon Musk, com a sua exploração no espaço, qual que é a ideia? Já levar processadores para lá, né? Isso é daqui muitos e muitos anos, para utilizar o consumo de energia solar direto para não consumir a água que resfria. Então, desculpa o seu nome? A Aurora pegou num tema bastante importante para a gente fazer esse encerramento. São dois problemas bastante delicados, né? Então, para a gente encerrar, eu acho que uma boa provocação. Água e os chips. Chip hoje é a base da inteligência artificial. Tudo é com chip. E o chip são as famosas terras raras, né? São as famosas terras raras. Então, vai ter impacto ambiental? Vai. Precisamos cuidar? Precisamos. Mas o que a gente tem para hoje é a tecnologia para o RPPS. É o que eu mais, desculpa, é o que eu mais consigo chegar. Sim, coerente.
Vai. É. Exatamente. Pessoal, pode agradecer, Thiago? Não? Só agradecer a presença de todos. Estamos à disposição, caso queiram conversar sobre o assunto. Bom, espero que tenham gostado, espero que vocês não saiam daqui. Caramba, eles falaram nada de IA, falamos bastante de IA, mostramos bastante de IA. Estamos disponíveis no site da ABCprev para continuar as nossas dúvidas. Giovana, muito obrigado. Eu não agradeci em nome de toda a equipe da ABCprev e a APPrem, que deu esse espaço aqui para o CEPREV, Correinha, liberando aqui seu chefe de gabinete para falar de IA e liberando aqui, trazendo a ABCprev para falar com vocês de tecnologia. Giovana, obrigado em nome de todos nós. Obrigada também a todos presentes. Em nome da APPrem também agradeço a todos que estiveram aqui e em nome de todos também agradeço a vocês. Né, que palestra enriquecedora, né? Saímos daqui porque é o futuro, a gente sabe que isso já está acontecendo e muitas vezes, muitas mesmo, a gente tem muita dúvida, né? A gente sabe que precisa usar a ferramenta, mas como usar de forma consciente, como foi falado, né? A questão do LGPD é muito importante, a questão que a senhora levantou também, né? E é isso, a gente precisa de informação, né? E a gente agradece muito a vocês. A APPrem preparou aqui uma lembrancinha para vocês com muito carinho. Obrigado. E obrigada a todos.